Olá, pessoal. Aqui é o professor Flávio Campos e a aula de hoje é sobre refração. Nessas figuras, temos fenômenos envolvendo os raios de luz, que são explicados pela refração. Veremos isso futuramente. Vamos assistir a esse vídeo, que é bem antigo, mas que ele ilustra bem o comportamento do raio de luz. Ele vai fazer uma analogia bem legal. Note que é uma analogia. Então, ele está enchendo esse recipiente com água. A luz, ao atravessar, sofre um desvio quando está inclinado. Quando bate perpendicularmente, não sofre desvio. Então, o que será que acontece com a luz quando muda de meio? Né? Sabemos que a velocidade da luz é menor tanto na água quanto nesse acrílico. Isso é a definição de refração. Agora, a analogia é a seguinte: os carrinhos descem a rampa em linha reta, porque não há mudança de meio. Agora vamos colocar um carpete no meio do caminho. Olha o que acontece com o caminho dos carrinhos. Eles sofrem desvio, igual à luz ao atravessar o acrílico ou o recipiente com água. Então, olha o desvio. Então, a luz, né, tal qual a luz, os carrinhos sofrem um desvio no seu caminho ao mudarem de meio. Tá? Então, vamos entender como isso acontece. Então, a luz, ao mudar do ar para a água, sofreu um desvio. Imagine uma reta normal, como aquela dos espelhos planos, né? A luz, ao atravessar do ar para a água, sofreu um desvio aqui, se aproximando da normal. Ao sair da água para o ar, ela volta a ter o mesmo caminho paralelo ao anterior. Então, ela desvia, afastando da normal. Então, qual foi a analogia que o nosso vídeo apresentou? O carrinho desce a rampa, atravessa uma região de carpete, depois volta a andar pelo caminho liso, certo? Então, antes de entrar no carpete, esta roda bate primeiro, diminui a velocidade, enquanto esta tem uma velocidade maior. O que acontece? O carrinho vai virar para cá. Então, virando para cá, depois deslizando pelo carpete com velocidade menor, ele chega até a borda de separação do carpete com o piso liso de novo. Só que a roda que vai entrar no piso liso é essa aqui, aumentando de velocidade. Então o carrinho vai desviar para cá de novo, voltando a andar na mesma, numa reta paralela ao sentido em que ele entrou no carpete. Mas o que é refração? Então, a refração de luz pode ser entendida como a variação de velocidade sofrida pela luz ao mudar de meio, que pode ou não vir acompanhada de desvio do raio de luz. Está sofrendo refração aqui? Tá. Está sofrendo refração? Tá. Por quê? A luz, ao mudar, vamos supor que o meio 1 é o ar, meio 2 é a água. Ao mudar do ar para a água, a velocidade muda. Só que aqui ele sofreu desvio. Mas quando bate perpendicularmente, não vai acontecer o desvio, mas vai acontecer a mudança de velocidade. Então ele está sofrendo refração. Então o que caracteriza a refração? A variação de velocidade sofrida pela luz ao mudar de meio. Aqui nesse exemplo, temos alguns nomes a serem dados: raio incidente, raio refletido e o raio refratado. Então, alguns nomes importantes. Já vimos que é o raio incidente, ângulo de incidência, raio refletido, ângulo de reflexão, raio refratado, ângulo de refração, certo? Então temos a reflexão e a refração. Então, raio incidente, raio refletido e raio refratado. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão e ângulo de refração. Tá claro? Então esses nomes são importantes. E importante, reta normal. O ângulo I e o ângulo R são medidos a partir da reta normal, perpendicular à superfície de separação dos meios. Aqui poderia ser o ar e aqui poderia ser a água. Vamos falar sobre o índice de refração absoluto do meio X.
ele dá uma característica do meio. E ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio estudado. Pode ser a água, o ar, o vidro, o acrílico, o diamante, certo? E assim por diante. Então, velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Velocidade da luz no vácuo em quilômetros por segundo. É 3 vezes 10 à quinta, 300 mil quilômetros por segundo. Tá bom? Então, muito cuidado com as unidades na hora de resolver o problema. E Vx é a velocidade da luz no meio x. Ela vai ser sempre menor, né, do que 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá? Então, a maior velocidade possível para a luz no nosso universo é a velocidade da luz no vácuo, que é aproximadamente 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Como consequência, o nx vai ser maior ou igual a 1. Se esse número que está embaixo é sempre menor ou igual a c, então o menor valor é 1, que é quando a velocidade da luz é a velocidade da luz no vácuo. C dividido por C dá 1. N do vácuo é igual a 1. Uma observação importante. Quando for o ar, também é aproximadamente igual a 1. Tá? O índice de fração, né, do ar é próximo do vácuo. Então a gente vai aproximar para 1. Então, se o problema não der, ele fala que é o ar, se ele pedir o índice de fração daquele meio, o N do ar é 1. Tá certo? E um jeito para você entender o que seria esse índice de fração, a gente pode pensar numa espécie de dificuldade que a luz tem ao passar por aquele meio. Tá? Isso é uma analogia, tá, pessoal? Então é o seguinte, quanto menor a velocidade aqui embaixo, maior é esse índice de fração. Então, quanto maior o índice de fração, mais difícil fica para a luz passar por ele. Isso significa que a velocidade é menor. Então, isso aí ajuda a você entender quando estiver calculando. Quanto maior o n, menor é a velocidade naquele meio. Tá claro? É inversamente proporcional. Agora vamos falar sobre a famosíssima lei de Snell-Descartes. Você tem que o seno de 1, né, que está no meio 1, índice de fração do meio 1, vai ser igual ao seno de R2, que está aqui no meio 2, vezes o N2, certo? Então, N1, seno de 1, N2, seno de R2, tá? Então, ela relaciona, a gente vai conseguir descrever o desvio da luz usando a lei de Snell-Descartes, tá? Seno de 1, N1, seno de R2, N2. Beleza? Vamos falar agora sobre o índice de refração relativo. O que é isso? N1,2. Como que a gente lê? Índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2. Então vamos ver como que funciona. N1 em relação a 2. Então você vai comparar o N1 com o N2. Então, ó, índice de refração relativa do meio 1 em relação ao meio 2. Então, 1 é o primeiro, em relação ao meio 2. Tá? Vamos ver como que seria escrito em relação à velocidade. Como que é o índice de refração mesmo? É o C, velocidade da luz no vácuo, sobre a velocidade daquele meio 1. E o N2? C dividido por V2. Simplificando, né, e executando aí a divisão, temos que V2 para V1. Faz sentido, não? Porque o índice de refração não é inversamente proporcional à velocidade. Se aqui a gente tem N1 sobre N2, aqui vai ter que ter V2 sobre V1. Tá? E a lei de Snell, como é que ficaria se a gente colocasse o N1 sobre o N2? Então, olha só, ficaríamos com N1, né? Passa o seno de dividindo, fica seno de R sobre o seno de I, e o N2 passa aqui dividindo, ó, seno de 2. Multiplica em cruz, você vai chegar nessa equação. Então, N1 sobre N2, seno de R que está no meio 2, sobre o seno de R1. Agora, uma coisa importante e que a gente observa na reflexão e na refração é o seguinte, que quando a luz passa de um meio que tem índice de refração menor para um meio que tem índice de refração maior, tá? Esse meio aqui é conhecido como meio
menos refringente. E esse aqui é o mais refringente. Tá? A velocidade da luz vai ser menor aqui nesse meio. Lembra? Quanto maior o n, menor a velocidade. A gente fala que isso aqui é mais refringente. Então, entre aspas, né? A luz encontra mais resistência à passagem dela por esse meio. Tá? Então, maior o n, mais difícil a luz se propagar nesse meio. Então, menor a velocidade. E menor é o ângulo que você tem aqui, ó. Tá? Então, a gente tem do meio menos refringente, n menor, para o meio mais refringente, n maior, a luz se aproxima da normal. Então, o R é menor do que o I. Então, guarde isso. Uma outra analogia é o seguinte. O raio vinha distraído, olhou para a normal, pintou aquele clima entre os dois. E eles ficaram mais apaixonados. Menor, maior, mais apaixonado, mais refringente. O que acontece? Eles ficaram juntinhos. Tá? Uma brincadeirinha, mas que ajuda a guardar. Então, do menos para o mais, aproxima. Mais apaixonado, mais próximo. Tá? Agora, e o que acontece se passar do maior para o menor? Certo? Então, segundo a nossa analogia, né? E eles brigaram. Então, eles se afastaram. Então, do mais apaixonado para uma fase menos apaixonada, mais distante. Tá? Mas um jeito de entender é o seguinte: aqui a menos refringente, a velocidade ficou maior, tá certo? Tem um ângulo maior. E do meio, então, qual que é a regrinha? Do meio mais refringente, ele maior, para o meio menos refringente, ele se afasta. Então, a analogia do mais apaixonado por menos apaixonado, eles se afastam, eles brigaram, tá? Beleza? Agora, vamos entender o que acontece matematicamente. Então, se você pegar aqui, ó, o raio vinha de um meio 1 passando por meio 2. Ele está passando o quê? Ó, aproximou, esse aqui o que é? Mais refringente, o N2. E esse aqui é o menos refringente. Olha só, se a gente pegar esse ângulo I1, quem que é o seno dele? É esse cateto oposto sobre essa hipotenusa. Como aqui eu peguei uma circunferência, a hipotenusa é o raio, então a hipotenusa vai ser igual para os dois. O que vai diferenciar o cateto oposto de um e o cateto oposto do outro. Então, o ângulo grande vai ter um cateto oposto grande. O ângulo pequeno vai ter um cateto oposto pequeno. Entenderam? Então, isso aqui vai ser importante para entender quando aproxima e quando afasta. Se o N1 for maior que o N2, o N1 for menor, que nem o ar, o N2 for maior, aqui é a água, vai se aproximar. Tá tudo certinho até agora, certo? Então, o que acontece? Esse aqui é menor e esse aqui é maior. O que significa? Se esse de cima é menor, esse de cima também é menor. Então, R2 vai ser menor que o seno de 1. Como a gente viu aqui embaixo, o que acontece? Se o seno de R é pequeno, é porque o cateto oposto é pequeno. Então, o ângulo é pequeno. Então, vai ser menor do que o I1. Então, isso significa que o I1 era grande e o R é pequeno. Então, o que aconteceu? Ele vinha num caminho e se aproximou da normal. Agora, no caso contrário, né? Se o N1 fosse maior que o N2, ele estaria afastando da normal. Certo? Então, vamos fazer exercícios para entender como funciona. Você vai ver que é bem simples. A luz amarela de sódio propaga-se no vidro com a velocidade de 2 vezes 10 oitavas metros por segundo. Então, é a luz amarela. Sendo a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 oitavas metros por segundo, determine o índice de refração do vidro para a luz amarela de sódio. Então, índice de refração para a luz amarela. Então, qual é o índice de refração? C sobre V, a velocidade dessa luz no vidro. Então, é 3 vezes 10 oitavas metros por segundo no vácuo e 2 vezes 10 oitavas metros por segundo no vidro. Então, quanto dá o índice de refração do vidro? 1,5, maior que o vácuo, certo? O que significa? Que aqui a luz diminui de velocidade. Fica, entre aspas, mais difícil para a luz passar pelo vidro. Tá certo? O índice de refração é maior. O vidro é mais refringente do que o vácuo. Outro probleminha.
Agora, dado N, eu quero saber qual é a velocidade de propagação, tá certo? Então, o índice de refração absoluto do meio é N igual a 2. Qual a velocidade de propagação da luz nesse meio? Sabendo que sua velocidade de propagação no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então, dado N, agora eu quero saber o V. Também é bem fácil. Se o N é 2, então, invertendo aquela equaçãozinha, né? Lembra que o N era C sobre V. Passa o V para cima e o N dividindo. Então é só pegar o 3 vezes 10 oitava metros por segundo e dividir por 2. O N é igual a 1,5 vezes 10 oitava metros por segundo. Bem fácil. Outro probleminha, agora envolvendo porcentagem. Então, a luz reduz sua velocidade em 25%, reduzir em 25%, ao penetrar numa placa de vidro. Então, a velocidade vai diminuir. Sabendo-se que a velocidade da luz no vácuo é de 300 mil km por segundo, determine o índice de refração do vidro e a velocidade da luz nesse meio. Nossa, será que dá para calcular as duas coisas? Índice de refração e a velocidade? Dá, ó, porque o dado está aqui, o segredo está aqui, 25%. A velocidade reduz, a luz reduz sua velocidade em 25%. Então, primeiro, a luz reduz sua velocidade em 25%. O que é isso? Então, a velocidade do vácuo menos reduzir em 25%. Não é reduzir a, né? É reduzir em, ou de, 25% da velocidade do vácuo. Quanto que vai dar isso? 1 menos 0,25, 0,75 da velocidade da luz no vácuo. Isso aqui é 2,25 vezes 10 a quinta km por segundo. Como calculo o N? C dividido por V. 3 vezes 10 oitava metros por segundo dividido por 2,25 vezes 10 oitava metros por segundo. Isso vai dar 1,33. Isso aqui, ó, é o índice de refração da água, tá bom? Vamos lá. Agora, uma outra maneira seria assim, a velocidade do meio é o C, que é a velocidade da luz no vácuo, menos 25% de C, dá 0,75 de C. Em fração, quanto seria? C menos 1 quarto de C. Pensa, ó, moedinha de 25 centavos, 1 quarto do real, certo? 3 moedinhas de 25 centavos, 3 quartos do real. Então aqui é a mesma coisa. Então C menos 1 quarto de C dá 3 quartos de C. Poderia calcular o índice de refração primeiro, ó, sem fazer cálculo nenhum. Ó. Só cortando o C ficaria 4 terços. 4 terços é 1,33, que é o índice de refração da água. Né? Aqui, no caso, é desse nosso vidro. Tá bom? Agora, vamos usar a lei de Snell. Vamos mostrar como se aplica numa situação de um problema. Quando a luz se propaga do vácuo N igual a 1 para um líquido, então do vácuo para o líquido, né, o ângulo de incidência vale 45, de refração 30 graus. Determine o índice de refração absoluto do líquido e a velocidade com que a luz se propaga nele. Tá? Então, você tem aqui o vácuo e aqui o líquido, certo? A gente sabe que a luz se propaga mais devagar nos líquidos, tá certo? Então, vai se aproximar da normal, tá? Mais refringente aqui é o líquido. Do menos, que é o vácuo, para o mais, que é o líquido, do menos para o mais, aproxima. Então, vamos lá. O meio 1 é o vácuo e o I é 45. Meio 2 é o líquido e o R é 30. Usando a lei de Snell, N1 seno de I, né? N2 seno de R. Então, o N1 é o N do vácuo, o I1 é o 45, o N2 é o líquido e o R é igual a 30. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 30 é meio. N é igual a raiz de 2. Agora, para calcular a velocidade, a gente vai usar o índice de refração, né? E daquele jeito, invertendo. O N era C sobre V, então V é C sobre N. Então, como o N é raiz de 2, né? Aí racionaliza, a gente vai ter 3 raiz de 2 sobre 2, que vai ficar 1,5 raiz de 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Fazendo essa continha, considerando a raiz de 2 igual a 1,41, a gente chega que a velocidade da luz nesse líquido é 2,1 vezes 10 oitava metros por segundo. Tá?
Então, o índice de refração é raiz de 2, que é 1,4, é maior que a do vácuo. A velocidade de 3 no vácuo, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, passa a ser 2,1, diminuiu. Então, o meio, o líquido, é mais refringente e a velocidade diminuiu. E o ângulo também diminuiu, porque passou de 45 para 30. Então, menor velocidade, menor ângulo, significa que se a velocidade diminuiu, é que o índice de refração é maior. O líquido é mais refringente do que o vácuo. E para terminar, vamos fazer esse exercício falando sobre o índice de refração relativo. Então, a pergunta está assim, ó, determine o índice de refração do meio B em relação ao meio A. Mas como que a gente pode interpretar? Determine o índice de refração relativo do meio B em relação ao meio A. Como é que escreve isso? NB sobre NA. E simplificando a notação, NB, A. Significa como que a gente lê? Índice de refração relativo do meio B em relação ao meio A. O N de B dividido pelo N de A. Pela lei de Snell, a gente tem que o seno de I, que está em A, que seria esse ângulo aqui, ó, vezes o N do meio A, seno de R, que é aqui embaixo, NB, certo? Agora a gente vai usar a trigonometria, né? Aqui é triângulo 3, 4, a hipotenusa é 5. 3, 4, hipotenusa 5, é uma circunferência. Então, esse aqui seria o raio da circunferência igual a 5, tá bom? Cateto oposto, 4, hipotenusa 5. 4 quintos é o seno do I de A. Embaixo, o R. Cateto oposto, 3. Tem 3 aqui. E a hipotenusa 5. Substituindo esses valores na lei de Snell, a gente tem 4 quintos vezes o NA, 3 quintos vezes o NB. Correto? Rearranjando de tal maneira a acharmos o índice de refração do meio B em relação ao meio A, B em relação ao meio A, nós vamos ter o 4 terços. E escrevendo na notação que a gente já definiu, que NB,A é o índice de refração do meio, B em relação a A, NB sobre A, 4 terços. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido. Até a próxima, não esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo. Obrigado e até a próxima.